Oi, cinéfilos! Meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E se você já é inscrito aqui no canal, você já reconhece esse cenário e você sabe que hoje é dia de falar sobre os melhores filmes assistidos durante o mês de agosto. Assim como junho, julho, agosto também não foi um mês tão positivo assim, eu não tive tanto tempo para conseguir assistir filmes, foi um dos piores meses até agora, assim como os 2 meses anteriores, e eu acho que a seleção de filmes foi legal, mas ao mesmo tempo foram muitos filmes que não são muito meu estilo e que não foram necessariamente feitos para mim. Mas ainda assim, eu diria que o saldo do mês final foi positivo. Eu acho que tivemos muitos filmes bons, muitos filmes que merecem ser falados, e por conta disso, agora a gente vai para os dados do mês. Esse mês, então, eu assisti um total de 9 filmes de 11 diretores diferentes. Fazia tempo que não tinha essa diferença entre o número de diretores e o número de filmes, e essa diferença se dá porque tem muitos filmes que são dirigidos por mais de um diretor, mas fazia tempo realmente que isso não acontecia. E também vocês podem ver aqui nessa tela que os diretores em amarelo são aqueles diretores um pouco mais conhecidos. Também vocês podem ver que esse mês teve pouquíssimos desses diretores em comparação com o mês anterior. Um dos fatores que explica isso é porque esse mês muitos dos filmes que eu assisti são lançamentos, e são lançamentos de diretores que ainda não fizeram grandes filmes, grandes lançamentos, né? Esse muito provavelmente é o primeiro da grande parte desses diretores, mas ainda assim é impressionante, né? E ainda temos ali alguns nomes que vocês podem lembrar de outras produções. Já em relação aos gêneros, esse mês eu assisti um total de 6 gêneros diferentes, sendo, lógico, em primeiro lugar o drama, assim como quase todos os meses, com 5 filmes diferentes. E bom, vocês podem ver que a soma desses números também não bate isso, porque tem muitos filmes que são classificados com mais de um gênero. E bom, nesse gráfico a coisa que tem mais de surpreendente realmente é o fato que em segundo lugar ficou o gênero de ação, o que é uma coisa que não tinha acontecido até agora, pelo menos a ação ficar numa posição tão elevada assim. Já em relação aos dias da semana, vocês podem ver que novamente temos buracos dentro da semana, e novamente terça-feira é um desses dias. Como vocês podem ver, terça-feira realmente não é um dia para ver filmes para mim, e dessa vez na quarta-feira também eu não assisti nenhum filme. Os dias que eu mais assisti filmes, claro, ficou com sexta, sábado e domingo, mas o que é realmente impressionante é que eu consegui tirar um tempo para assistir um filme na segunda e um filme na quinta. E novamente temos aí o quadro da comparação entre as notas do IMDb e as notas que eu dei para os filmes. Vocês podem ver que esse mês tem mais divergência do que nos meses anteriores, que a gente estava num consenso absurdo. Eu acho que a gente chegou em consenso nesse mês em filmes que eu gostei. A gente deu ali notas muito similares, mas nos filmes que eu realmente não gostei foi onde tem as maiores mudanças, né, as maiores diferenças de nota. Eu acho que dentro desse gráfico não tem nada realmente tão absurdo. Eu acho que já teve meses em que a diferença era muito mais gritante, principalmente em filmes que eu gostei muito e o IMDb não gostou nem um pouco, mas realmente é um mês que fazia tempo que eu não tinha diferenças grandes, assim, que nem a gente tá vendo agora. Esse mês eu assisti um total de 1044 minutos de filme, e vou dar aqui pra vocês que com esse tempo você pode assistir quase 5 vezes o filme O Irlandês. Eu escolhi esse filme porque é o filme que eu estou atualmente assistindo, mas enfim, o filme tem 3 horas e meia, caso vocês queiram saber, e dá pra você assistir quase 5 vezes, dá 4.7 mais ou menos. Eu falei pra vocês, esse foi um mês um pouquinho complicado. Eu vi muitos filmes que eu não era exatamente a pessoa que eles viam como público-alvo, então eu não curti tanto ou não fez tanto meu estilo, mas ainda assim são filmes que estão sendo muito elogiados e muito criticados também, curiosamente, né? Então vamos agora para o ranking do mês. Em nono lugar ficou o filme 30 Minutos ou Menos. Eu só assisti esse filme esse mês pelo único e exclusivo fator de que ele tinha 1 hora e meia de duração e eu precisava de algum filme curtinho, e eu pensei, esse filme deve ser divertido. E ele é um filme que eu descreveria como idiota. Eu achei os personagens extremamente rasos e idiotas, estúpidos, assim. Eu não gostei nem um pouco da narrativa, eu não gostei do senso de humor, ele não me fez rir em nenhum momento. Realmente foi um filme que acabou e eu falei, meu Deus do céu, assim, não que ele... É difícil descrever esse filme, digamos assim. Eu acho que ele tinha potencial de ser um filme divertido, talvez, porque ele meio que conta sobre um grande assalto, mas nada dentro, assim, da narrativa faz tanto sentido, e eu acho que ele era pra ser um filme que te deixasse muito mais angustiado, mas por conta desse senso de humor beirando o ridículo, acaba que ele não te traz essa sensação de pressão, essa sensação de urgência, assim, não sei, assim, eu não tenho muito o que dizer sobre ele, mas eu verdadeiramente não gostei e não recomendaria pra ninguém assistir ele. Já em oitavo lugar tá o filme O Fugitivo, e vocês podem ver a mudança drástica de nota entre o último filme e esse filme de agora.
Eu gostei do filme, eu acho que ele tem uma premissa muito interessante. Eu assisti esse filme porque ele foi um dos indicados ao Oscar. Ele tem o Harrison Ford, ele é um filme que tem bons atores, ele tem uma história muito legal, mas ele se perde no terço final, basicamente, onde eles meio que inventam uma coisa dentro da narrativa, assim, e pra mim não colou muito. Ele também é um filme que, bom, trata sobre uma perseguição, né, entre um fugitivo da polícia e a polícia. E chega um ponto que fica muito repetitivo, parece que você tá vendo a mesma coisa várias e várias vezes, assim. Eles chegam quase pra pegar ele, daí ele dá um jeito de escapar. Enfim, o personagem do Harrison Ford eu acho que ele é interessante, até porque eu tô muito acostumada com o Harrison Ford interpretando personagens como Han Solo ou o Indiana Jones, e aqui ele interpreta um médico que tem uma personalidade completamente diferente, então foi uma boa mudança. Eu acho que ele tem coisas boas, mas no geral ele poderia ser um filme muito melhor e acho que eles realmente se perdem ali pro final. Já em sétimo lugar, talvez eu esteja sendo um pouquinho injusta com esse filme, mas tá, ele, Fale Comigo, um dos lançamentos desse mês, um lançamento de terror, na verdade. Ele é um filme distribuído pela A24, que tá dando muito o que falar, porque ele foi dirigido por 2 youtubers e simplesmente tá conquistando uma bilheteria absurda, muitas pessoas adoraram a história, e realmente eu acho que, olhando principalmente nesse fator de ser dirigido por 2 youtubers, ele é um filme muito interessante. Eu acho que ele tem momentos da direção muito interessantes, tem um plano de sequência, ele de fato consegue te deixar angustiado. E eu acho que isso dentro de um filme de terror é essencial, assim, principalmente nesse sentido. Eu acho que ele é um filme muito sensorial, você sente muito as coisas que estão acontecendo, mas eu achei o roteiro dele um pouquinho fraco, achei ele um pouquinho genérico, assim, porque no final das contas ele é um filme que conta sobre adolescentes fazendo coisas idiotas e momentos que você fica, meu Deus, por que que eles estão fazendo isso, né? Acho que ele tem coisas legais, ele tem uma cena ali que é muito interessante, que a música, inclusive, tá bombando no TikTok. E, enfim, é um filme legal, vai ter sequência, acho que a sequência vai ser legal. Acho que faltou explicar algumas coisas, talvez contar um pouco mais sobre os outros personagens, porque eles são interessantes. Gostei bastante das atuações. Todos os atores não trabalharam em grandes filmes antes desse, e eu acho que as atuações de todos eles são muito reais e muito naturais, então ficou bem legal assim dentro do filme. E, enfim, tô curiosa pra sequência, espero que eles contem talvez um prequel explicando um pouco mais sobre a origem ali da mão do filme. Enfim, gostei, mas realmente não foi muito meu estilo, não é muito meu estilo de filme de terror. E aqui é um momento que vocês vão ficar bravos comigo, tá? Mas em sexto lugar tá o filme O Besouro Azul. Vou explicar o que aconteceu e por que esse filme tá acima de Fale Comigo. É porque quando eu fui assistir Besouro Azul, eu fui com expectativas beirando a menos 100, assim, basicamente. Eu fui assistir o filme esperando odiar ele, sair do cinema ofendida, sair com raiva. Realmente, eu tava muito decepcionada com os últimos lançamentos da DC. Mas não foi isso que aconteceu. Eu saí com um saldo até que positivo do filme. Eu acho que ele tem momentos muito bons. Lógico, ele é o filme mais genérico que eu já assisti de super-heróis. Sim, eles se aproveitam de todos os clichês que eles conseguem, sendo isso que isso faça sentido com a narrativa ou não, eles colocam ali de qualquer jeito, mas ainda assim eu acho que ele me finalizou ali com um saldo positivo. Os personagens dos heróis são muito legais, eu gostei muito da família, as piadinhas são engraçadas, a Bruna Marquezine tá ótima no filme, gostei do herói, gostei dos poderes, tô curiosa pro que vem ali pra frente. Dava pra ser melhor? Óbvio, podia ser muito melhor, eu acho que eles tinham que ter dedicado um pouco mais pra narrativa, muito mais pro roteiro. Os vilões do filme são péssimos, são um dos piores vilões, assim, da história de filmes de super-herói, porque eles são simplesmente caricatos, a personalidade deles é ser malvados e fica por isso, assim. Realmente não gostei disso, mas no final do dia eu lembro desse filme com carinho, assim, talvez seja a Bruna Marquezine, talvez seja ela durante o filme, seja a personagem dela, talvez seja, não sei, a trilha sonora é legal, não sei exatamente o que foi, mas eu terminei o filme e fiquei feliz. Não sei como falar. Em quinto lugar tá o filme Asteroid City. Esse filme foi um filme que teve diversas opiniões, né? Muitas pessoas na internet falando que ele é um filme extremamente vazio, ridículo e que nada faz sentido. Outras pessoas chamando de a maior obra-prima de Wes Anderson. Eu posso dizer com toda certeza que esse é o filme mais Wes Anderson que esse homem vai fazer na vida dele, né? O próprio Wes Anderson. Ele é um filme que tem de tudo que você possa imaginar das principais características dele. A gente tem os personagens super esquisitos e peculiares, tem as diversas narrativas no mesmo filme,
tem as cores, tem a simetria, tem o perfeccionismo, tem de tudo, e por isso eu jamais conseguiria chamar esse filme de vazio. Eu acho que ele tem muitos pontos positivos, os personagens são legais, tem momentos de humor que são muito engraçados. Eu gostei muito do cenário, que eles criam uma espécie de deserto meio que cartunesco, assim, ficou bem divertido. Mas a narrativa não é tanto o que eu esperava. Talvez eu tivesse colocado expectativas demais dentro desse filme. Eu imaginei que ele fosse um filme que ia me mudar, tá? Vou admitir, eu achei que eu ia sair mudada desse filme. Eu achei que ele ia se tornar o meu filme favorito, principalmente do diretor, e não foi isso que aconteceu, assim. Eu acho que a história dele, não sei, não é muito meu estilo. Eu gosto mais de filmes que de fato contam uma narrativa, assim, e não tanto desses filmes que começam e se encerram nele mesmo. Não sei muito bem como explicar, assim, o que acontece dentro dele, mas eu saí um pouco decepcionada, assim, eu esperava um pouco mais da narrativa. Também achei que em diversos momentos eles complicam demais uma coisa que não tinha necessidade. Mas enfim, né? De qualquer forma, o filme é legal e eu acho que se você gosta do diretor, vale a pena assistir. Porque, como eu falei, ele é um filme que tá dividindo opiniões. Então eu não fui tão fã, mas talvez você seja, ou talvez você odeie mais do que eu. Enfim, acho que é um filme que vale a pena conferir, principalmente se você gosta do diretor, porque, claro, né, tem as principais características dele. E é um filme divertido. Eu acho que, pelo menos em uma das piadas, em alguns momentos você vai dar pelo menos um risinho, assim. Pelo menos vai sorrir. E em quarto lugar tá aí a minha maior decepção desse mês, que é o filme Past Lives. Ele não lançou exatamente esse mês, mas eu só consegui assistir ele esse mês. E ai, eu não sei, eu tava esperando um filme completamente diferente. Eu achei que também fosse ser um filme que ia me mudar. Talvez esse seja o problema. Eu acho que talvez eu esteja esperando um pouco demais dos filmes. Mas realmente eu tava esperando alguma coisa mais grandiosa. Eu acho que a história tem muita. Ela é interessante, ela tem muito potencial. Mas os personagens não têm. Eu achei eles extremamente chatos, assim, nada carismáticos. Eu acho que no máximo dá pra salvar a protagonista, mas os outros dois homens ali da narrativa, eu achei eles muito desinteressantes, assim. Eu não consegui comprar muitas das coisas. Lógico, eles têm até química, mas eu acho que a personalidade deles não é forte o suficiente pra render essa química, sabe? Achei que é um filme interessante, gosto muito dos assuntos que ele trata, mas realmente pra mim não deu certo, assim. Eu tava esperando uma coisa muito legal, mas ainda assim ele tem momentos interessantes, tem debates interessantes, reflexões legais, então acho que talvez valha a pena por isso. Também é um filme que tá sendo muito elogiado, por isso que eu tô até triste de falar que eu não gostei. Ou melhor, não que eu não gostei, mas que não foi meu estilo e que eu esperava muito mais. E em terceiro lugar tá ele, Tartarugas Ninja Caos Mutante. Eu já falei desse filme, na verdade já falei de quase todos os filmes dessa lista aqui no canal. E eu gostei do filme. Eu não tinha relação nenhuma com Tartarugas Ninja, eu nunca fui muito fã quando eu era menor, então realmente eu fui assistir esse filme sem grandes expectativas, sem grandes referências, assim, e meio que meu primeiro contato com as Tartarugas Ninja foi com esse filme. E eu gostei, assim, eu acho que os personagens estão muito legais, principalmente os heróis. Os vilões, eu acho que tem muitos, então eles não conseguem dar tanto foco pra grande maioria deles, mas tem coisas interessantes. Gosto muito da animação, ela num estilo meio vibe Aranha-Verso, assim, então tem traços parecidos com HQ, e que é muito legal, principalmente nas cenas de ação. Gosto bastante da trilha sonora do filme também, ele é um filme bem atual, traz referências super atuais da cultura pop. Porém, acho que ele se perde um pouco ali no terço final. Ele é um filme que eu senti, pelo menos, que foi feito por um público-alvo muito mais jovem, assim, lá nos seus 10 anos, assim, 10, 9 anos. Então, tem muitos momentos que ficaram mais infantilizados, que ficaram um pouco mais bobinhos, assim. O final do filme, acho que dava pra ser mais legal. Teve várias cenas que pareceram repetitivas enquanto eu tava assistindo e outros momentos que simplesmente os personagens abandonam, assim, os objetivos deles, só largam e falam, ah, deixa quieto, que eu acabei não gostando tanto, mas acho ainda assim que Tartarugas Ninja, nesse estilo, assim, de animação, tem potencial para uma sequência, para uma trilogia, enfim, é isso, acho que o maior destaque do filme realmente é a animação, que tá, de fato, muito legal. E agora, então, chegamos no segundo lugar, que ficou o filme Sangue Negro. Eu tava pra assistir esse filme fazia muito tempo, mas realmente eu tava criando um pouco de coragem, porque eu esperava que ele fosse um filme... Ele até é um pouco, assim, mais pro cansativo, né? Porque ele se passa meio que numa região de deserto, assim, e eu vou falar que filmes que têm esse tipo de temática me cansam um pouco.
mas eu acho que ele é muito legal, principalmente pelos personagens e principalmente, na verdade, pelas atuações, né? A gente tem o Daniel Day-Lewis, que eu, inclusive, acho que esse é o primeiro filme que eu assisto dele, que tá, assim, maravilhoso no papel. E pra mim, um dos grandes destaques, que não é muito comentado, é o Paul Dano. Eu gosto muito do Paul Dano. Acho que ele é um ator, assim, espetacular. Acho que ele merece mais prêmios. Acho que ele merece tudo de melhor. Porque eu gosto muito de todos os filmes que ele tá. Eu adoro os personagens dele. Acho que eles são muito interessantes. E é curioso o fato de que ele sempre interpreta um louco. E a única vez que ele não interpretou um louco foi em Fabelmans, que foi indicado ao Oscar, mas ele em si não foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, o que foi uma injustiça extrema. Então, o dia que esse homem de fato ficar maluco, eu vou defender ele até o final, porque, enfim, Paul Dano merece tudo. E em primeiríssimo lugar, esse filme, na verdade, merece todos os pódios do mundo, porque eu adorei. Esse, de fato, foi um filme que me mudou. Eu penso nele todos os dias até hoje. Eu assisti no começo do mês, acho que foi o primeiro filme que eu vi no mês. E assim, amei com todas as minhas forças, que é o filme Um Sonho de Liberdade. Eu passei muito tempo enrolando pra assistir ele, porque eu simplesmente achei que ia ser um super drama, chato, enrolado, porque é aquilo que eu sempre falo quando eu faço esses vídeos e eu assisto algum clássico, né? Que é que eu esperava que fosse um filme cultizão, chato, que eu não fosse gostar. Mas, muito pelo contrário, ele é um filme maravilhoso que eu recomendo pra todo mundo que ainda não assistiu. Dê uma chance a esse filme, se você tá achando que ele é cansativo, ele não é. Ele foi um filme que me prendeu do começo até o fim pela narrativa. Ela é espetacular, os personagens são muito legais. Tudo dentro do filme é realmente muito legal. Ele acompanha os anos de prisão de um cara que foi condenado pelo assassinato da mulher ali dentro do filme. E ele se declarou inocente durante o julgamento e você acompanha os anos dele dentro ali da prisão. Enfim, é um filme maravilhoso, assim, eu acho que tem muitas coisas legais. Ele me lembrou, vou ser bem sincera, em vários momentos, Orange is the New Black. Muito por conta de se passar dentro de uma prisão, né? Mas, enfim, ele parece um filme que é quase que contado com pequenas crônicas, pequenas histórias, pequenas aventuras ali dos personagens que a gente conhece. Enfim, de fato muito legal. Se você ainda não assistiu, dê uma chance, porque esse filme tem o hype que ele tem, porque ele de fato é muito bom. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar quais que foram os seus filmes assistidos durante o mês, o que você achou do meu ranking, se você mudaria alguma coisa, enfim. Foi isso e até o próximo vídeo.